Imobilização e transporte de pessoas acidentadas com maca e sem maca. Integrantes do grupo: Débora Silva, Gabriel Pereira, Leiliane Silva, Maria Perovano e Nádia Pimentel. Um dos primeiros socorros básicos é a imobilização. Esse procedimento garante, além da diminuição da dor, a redução da possibilidade do agravamento. As técnicas de imobilização e remoção de vítimas de trauma têm o objetivo de estabelecer o conjunto de procedimentos mais adequados que aumentem a segurança na imobilização das vítimas. É importante fazer a imobilização, pois evita a dor, e quanto menos movimentos, menos irá prejudicar a lesão. Assim, acaba proporcionando um certo alívio. Esse procedimento também previne e minimiza as lesões futuras de músculos, nervos e vasos sanguíneos. Além disso, mantém a perfusão no membro e auxilia na hemostasia. É importante saber que antes de fazer a primeira imobilização, que é a cervical, deve-se analisar o ambiente e garantir que sua vida não está em risco. Se não estiver, deve-se observar se o paciente não tem hemorragia externa. Caso haja, procurar um modo para controlá-la. Após isso, vem a primeira imobilização, que é a imobilização cervical. Inicialmente, a imobilização cervical deve ser realizada manualmente, segurando a cabeça com as mãos e cuidadosamente trazendo para a posição em linha neutra. Esse movimento não pode acontecer quando houver espasmos muscular, aumento da dor, aparecimento ou agravamento de uma deficiência neurológica ou comprometimento das vias aéreas e ventilação, onde fica contraindicado o reposicionamento em linha neutra. Para ajudar na imobilização cervical, existe um objeto que é um excelente dispositivo, o colar cervical, mas ele não limita completamente os movimentos laterais e de flexão e extensão, devendo, portanto, ser utilizado em conjunto com o imobilizador de cabeça e o dispositivo de fixação do tronco. Um colar efetivo deve estar em contato com o peito e a região dorsal superior. Na sua porção inferior, em contato com o occipício, e na porção superior, a região inframentoniana. Ele deve ter o tamanho apropriado ao paciente, para que assim ele possa minimizar ao máximo os movimentos e ao mesmo tempo permitir a abertura parcial e espontânea da boca pelo paciente ou pelo socorrista, para que, em caso de vômitos, diminua a possibilidade de broncoaspiração. O segundo passo da imobilização é colocar o acidentado em posição natural. Este método é feito quando a vítima é colocada em posição anatômica, pegando com cuidado nas articulações para não agravar a situação. Uma observação é que quando é uma fratura fechada, pode-se alinhar o membro em posição natural, mas se a fratura for aberta, não é recomendado tentar alinhar. O terceiro passo da imobilização é como lidar com as fraturas. Quando a vítima possui uma fratura, ela deve ser imobilizada sempre pelas articulações distais e proximais. Também deve ser mantida as extremidades expostas, porque isso dá para avaliar se a imobilização foi feita corretamente. Depois, é necessário que retire os anéis e as joias do paciente, porque a retirada facilita para que depois, com o possível inchaço, não seja mais difícil de tirar. É bom também fazer a checagem do pulso antes e depois da imobilização, mas isso só se a pessoa souber fazer. Se a fratura for fechada, pode-se alinhar o membro em posição natural. Se a fratura for aberta, não tente alinhar. Outra coisa é que nunca pode reduzir uma fratura, porque isso pode piorar. Agora, esses conceitos serão mostrados na prática através de um vídeo em que uma jovem, ao atravessar a faixa de pedestre, foi atropelada por um carro que reduziu a velocidade, mas não conseguiu parar a tempo. Quando um grupo de 3 pessoas se depararam com a vítima consciente, que se queixava de muitas dores no braço, eles logo apresentaram os primeiros socorros. Ao se aproximarem da vítima, não identificaram nenhuma hemorragia externa. Então, primeiramente imobilizaram a cervical para evitar possíveis agravos.
Depois de imobilizar, eles alinharam a vítima e identificaram uma provável fratura no osso rádio, a qual eles também imobilizaram, usando a terceira fase da imobilização apresentada anteriormente, que pegava do ligamento anterior ao posterior à fratura. Essa imobilização improvisada necessitou apenas da fita, que eles fizeram ali na hora, e um pedaço de madeira que eles acharam no local. Após os primeiros socorros prestados por eles aguardaram a chegada da ambulância. Transporte de pessoas acidentadas com maca e sem maca. O transporte é a remoção de acidentados que visam a proteção da vítima traumatizada, buscando evitar lesões secundárias, que são aquelas causadas após o trauma inicial. O transporte bem realizado deve adotar princípios de segurança para a proteção da integridade do acidentado. Além disso, é importante manter a calma e tranquilizar o acidentado. Existem bastantes tipos de transportes, mas o que serão tratados nesse trabalho são as macas. Por meio delas, os pacientes conseguem ser levados com segurança até as ambulâncias. E, em caso de falta das macas, se usam recursos improvisados. A maca é o melhor meio de transporte. Pode fazer uma boa maca abotoando 2 camisas ou um paletó em 2 varas, ou enrolando um cobertor dobrado em 3 em volta de tubos de ferro. Também é possível se usar uma tábua larga e rígida ou mesmo uma porta. Nos casos de fratura de coluna vertebral, deve-se tomar o cuidado de acolchoar as curvaturas da coluna para que o próprio peso não lese a medula. Se a vítima estiver de bruços e apresentar as vias aéreas permeáveis e sinais presentes, deve-se ser transportada nessa posição com todo cuidado, pois colocá-la em outra posição pode agravar uma lesão na coluna. E em caso de vítimas conscientes que não podem andar, deve-se pedir ajuda de pessoas para ajudar com a maca, cadeira, tábua, cobertor, porta ou outro material disponível. Ao se deparar com um acidentado, devemos saber que antes de removê-lo, devemos observar se foram feitos os procedimentos de restauração ou manutenção das funções respiratórias e circulatórias, verificação da existência e gravidade de lesões, controle de hemorragia, prevenção e controle de estado de choque, imobilização dos pontos de fratura, luxação ou entorse, e acompanhar e assistir o acidentado durante o transporte, e, com isso, ir monitorando o estado de consciência e pulso sempre que for necessário. Agora será mostrada a técnica para colocar o acidentado na maca. Para colocar o acidentado na maca, deve-se primeiramente observar o lado onde tem mais lesões. Então, vai virar com a lesão para cima, como mostra o vídeo. Uma das 2 pessoas irá contar até 3 para que elas possam levantar juntas. Após isso, a terceira pessoa vai colocar a maca e então voltar a vítima cuidadosamente. Em algumas situações, não se faz necessário o uso da maca, mas pode ser necessário o uso de 1, 2, 3 ou mais pessoas para o transporte de um acidentado. Isso depende totalmente das circunstâncias, do local e do tipo do acidente. Quando a vítima está consciente e podendo andar,
ela pode ser removida apoiando-a em seus ombros. Se o transporte de acidentados for em veículos, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, atentar-se para que o corpo e a cabeça estejam seguros e firmes. Além disso, o condutor do veículo deverá evitar freadas bruscas, manobras que provoquem balanços exagerados e evitar o excesso de velocidade, assegurando o conforto e segurança do acidentado. Agora será apresentado como agir em caso de transporte sem maca. O primeiro a ser apresentado é o de apoio. O segundo a ser apresentado é o transporte de colo. O terceiro é o transporte bombeiro. A quarta a ser apresentada é o transporte de arrasto em lençol. Existem alguns transportes sem maca que são feitos por duas pessoas. Tem o transporte de apoio, transporte de cadeirinha, transporte ao colo e o transporte de cadeira. Tem também os métodos de transporte feito por 3 ou mais pessoas, que são o transporte ao colo, transporte de lençol pelas pontas e transporte de lençol pelas bordas. A remoção de uma vítima com suspeita de fratura de coluna ou de bacia ou acidentado em estado grave, com urgência de um local onde a maca não consegue chegar, deverá ser efetuada como se o corpo fosse uma peça rígida, levantando simultaneamente todos os segmentos do corpo, deslocando o acidentado até a maca, isto ele estando consciente ou não. Nesse exemplo, uma enfermeira estava passando quando viu um homem reclamando de dor. Ao ver essa situação, a enfermeira avaliou o cenário para ver se não havia perigo para ela e pegou a luva que carregava na bolsa para ajudá-lo. Boa noite, senhor. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Gabriel. Você pode me contar o que aconteceu? Eu estava jogando vôlei com uns amigos meus e nisso eu escorreguei numa poça de água e me debrucei para frente. Nisso que eu me debrucei, eu tentei apoiar o braço, mas me fraturei a clavícula. Tá ok. Agora eu vou estar iniciando o senhor uma mobilização, tá? Logo em seguida ele está procurando uma ajuda médica, ok? Agora você vai licença que eu vou tocar no senhor para te ajudar aqui. Com esse procedimento, foi tirado o peso do próprio braço e diminuída a pressão sobre a clavícula fraturada, assim causando um conforto a ele. Essa atitude dele cair e apoiar um braço no chão fez com que ele não sofresse trauma na cabeça e no restante do corpo, além da clavícula. Após cair, ele ficou de pé, e essa atitude não deu espaço para uma suspeita de fratura de coluna ou bacia ou acidente em estado grave. Deste modo, não teria necessidade de fazer controle cervical, pois indicou que não aconteceu trauma na cervical ou demais problemas na coluna. Além disso, mostrou ser um acidente que não precisaria de usar a maca. Na situação demonstrada a seguir, uma jovem cai da escada da faculdade e se queixa de muita dor. Uma professora de enfermagem, ao passar próximo e ver a jovem, chama uma aluna para ajudá-la. Boa noite, senhora. O que aconteceu? Eu não sei direito, eu estava descendo a escada, eu caí, mas eu não sei como que eu caí, mas só sei que tá doendo porque eu não consigo mexer a perna. Você não consegue mexer a perna? Tá. Então nós vamos imobilizar ela para procurar ajuda de um médico, tá bom? Devido ao fato da jovem só se queixar de dor no joelho, a professora fez uma análise e viu que não havia risco de qualquer outra lesão. Para realizar uma imobilização, ela usou materiais improvisados que foram obtidos na hora. Após a realização da imobilização, a jovem foi encaminhada para receber uma ajuda médica especializada.